Olá, oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa nona aula. E nesta nona aula nós vamos finalizar o capítulo 5 sobre frações algébricas, falando um pouquinho sobre equações incógnitas, fatoração e resolução de problemas, resolução de equações utilizando a fatoração. Mas antes de iniciarmos, mais uma vez, como você está? Como vai a saúde? Vai bem? Você está pegando aquele solzinho, pelo menos pela janela, para aumentar a sua taxa de vitamina C? Espero que você esteja bem. Espero que você também esteja fazendo as nossas atividades, assistindo às nossas aulas e, nem que seja um pouquinho, aprendendo durante esse período de pandemia, mesmo aqui, a videoaula. Está sendo bem difícil para mim fazer isso para vocês? Sim, porque às vezes é difícil a gente estar um pouco longe e não ter essa interação com o aluno. Mas, mais uma vez, eu falo para você, está com dificuldade, está com dúvida? Manda um zap para mim, manda uma pergunta nas minhas redes sociais, manda para a escola. Mas o importante é que a educação, o ensino não pode parar e estamos aqui para provar isso, que mesmo durante a pandemia a gente vai continuar aprendendo. Então, vem comigo aprender nessa aula de número 9. Então, aí, a aula número 9, vamos falar sobre equações e incógnitas. Fatoração e resolução de equações. Equações e incógnitas. Vamos só lembrar um pouquinho, gente. Isso foi visto desde o sexto ano, a gente começa a falar sobre equações. Essa questão da incógnita também aparece no sexto ano. Então, aqui no oitavo ano, é mais uma recapitulação e também nós vamos fazer uma junção, nós vamos unir com o último assunto que nós vimos sobre frações algébricas. Então, vamos lá. Uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? É que apresenta letras. Lembra que uma sentença fechada é aquela que só apresenta números. 2 mais 5, 7. Isso é uma sentença fechada. Já a sentença aberta, ela apresenta letras. Então, expressa por uma igualdade, tá? Já que estamos falando de equações, tem que ter uma igualdade entre duas expressões algébricas, é chamada de equação. Então, o que é uma equação? É uma sentença aberta que possui duas expressões algébricas separadas por uma igualdade, vamos dizer assim, certo? As letras utilizadas em uma equação são chamadas incógnitas. Então, aí eu tenho exemplos aí, ó. 3x² menos 4x menos 1 igual a 0. Quem é incógnita é x. Isso aí é uma equação. Você vai ver ela ano que vem. Eu já vou falar um pouquinho agora nessa aula, mas ano que vem você vai ver muito mais. É a famosa equação do segundo grau. Tá certo? Outra. X menos y sobre 2 mais x igual a 0. Quem é incógnita? X e y. 3x menos 6 igual a 0. Quem é incógnita? X. Então, nós temos exemplos de equações e as incógnitas aparecendo para vocês aí. Quando eu resolvo uma equação, surgem as respostas, as possíveis respostas. Então, dentro dessas possíveis respostas, nós chamamos isso de conjunto universo ou domínio de uma equação. Mas eu coloquei para você ficar mais claro para vocês essa forma mais elaborada do que eu estou falando para vocês. Ó. O conjunto U, universo, formado por todos os possíveis valores que servem para substituir a incógnita na equação, independentemente de a sentença ficar verdadeira ou falsa. É chamado de conjunto universo, ou domínio da equação. Em geral, o conjunto U é citado. Então, normalmente, quando a gente pede para você calcule a equação tal, ele vai te dizer no conjunto dos reais, no conjunto dos naturais, no conjunto dos inteiros. Esse conjunto que ele está dando para vocês é o conjunto universo. Dentro desse conjunto, com milhões de possibilidades, eu vou ter a minha resposta. Tá? Mas o que é o conjunto universo? São todas as possibilidades. Tanto as que vão tornar a minha sentença, a minha equação verdadeira, quanto as falsas. Tá? Isso deixa claro o domínio da equação. Ó, exemplo aí. Ó. Qual o número natural cuja metade adicionada ao seu triplo é igual a 21? Então, ó, qual o número natural
natural. Como ele fala natural, você não pode encontrar, então, uma resposta no número inteiro. Você não pode encontrar na resposta um número real. Você tem que encontrar um número natural. Essa vai ser a tua resposta. Mas quem é o teu conjunto universo? É os números naturais. Então, ó, interpretando, ficaria, ó, o número natural, quem é o número natural? X, cuja metade, dividido por 2, adicionada mais o seu triplo de quê? Desse número, 3x, é igual a 21. Ok? Nessa equação, a incógnita x só pode ser um número natural, ou seja, o seu conjunto universo ou domínio é U igual a N, né? Igual aos números naturais. Então, é só um exemplozinho para você ver que o meu conjunto universo desta equação seria os números naturais. Continuando. Conjunto solução ou conjunto verdade? Falamos do conjunto universo, que são todas as possibilidades, mas agora nós vamos falar do conjunto solução, que é aquele que é o que a gente chama de resposta, né? É o número que vai tornar a equação ou a sentença verdadeira, ok? Então, em uma equação, o conjunto S, né, que é a solução, formado pelos elementos do conjunto universo que torna a sentença verdadeira, é chamada de conjunto solução ou conjunto verdade da equação. Cada elemento de S é chamado de solução ou raiz da equação. Tá? Então, quando eu encontro o conjunto solução, eu também posso chamar de conjunto verdade ou até mesmo de raiz da equação. Isso também é outro nome. E se acostumem com isso quando a gente falar sobre equações. O problema pode dizer assim para ti, encontre as raízes da equação. Então, você já sabe que eu estou querendo quem? O conjunto solução, o conjunto verdade. Outra coisa que eu esqueci de falar no slide atrás, anteriormente, do conjunto universo, quando o problema não aparece com o conjunto universo, dizendo qual é o conjunto universo que você deve procurar o seu conjunto solução, você sempre vai considerar o de grau mais elevado. Aqui no oitavo ano nós vimos quem? O conjunto dos números reais, tá certo? Então sempre é bom saber esses detalhes. Aí, olha, exemplo aí, ó. 2x mais 3 igual a 8, onde o universo é igual aos reais menos o zero. Então, de todos os números dentro dos reais, já que ele está me dizendo que é dentro dos reais, eu vou procurar qualquer um menos o zero. Então, se eu fosse resolver essa equação, daria 5 meios. E 5 meios é a raiz da equação. Também posso chamar assim, desse jeito. Olha aí. 2x mais 3 é igual a 8, onde o conjunto do universo são os inteiros. Se eu for resolver isso aí, eu não vou encontrar um valor inteiro. Logo, o que a gente conclui? Que o conjunto de solução é o conjunto vazio, né? Que é a letra grega φ. Tá certo? É essa letra grega aí que representa o vazio. Por quê? Porque não possui resposta dentro do conjunto universo que ele me deu. Ok? Equações equivalentes. O que é uma equação equivalente? Já falei para vocês em outras aulas, né, que equi é mesmo, valente, valor. Então, uma equação que tem o mesmo valor. Ok? Então, ó, duas equações que apresentam o mesmo conjunto de solução dentro do mesmo conjunto universo são chamadas equações equivalentes, tá? Então, vou ter duas equações. Elas vão ser iguais? Não. Elas vão ser diferentes. Mas dentro do conjunto universo, a solução dela, o conjunto de solução será o mesmo. Vou dar um exemplo aí para vocês. 2x mais 2 igual a 0. E x mais 1 é igual a 0. São equações diferentes? São, mas elas são equivalentes, pois têm o mesmo conjunto de solução, que é menos 1. Se eu pegar esse menos 1 bem aqui, ó, e substituir aqui, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Menos 1 mais substituir, né? Menos 1 mais 1 também é 0. Então, vejam que são duas equações diferentes, mas com um conjunto de solução igual. Então, logo, elas são equivalentes.
Dada uma equação qualquer, para se obter uma equação equivalente a ela, pode-se aplicar os seguintes princípios básicos da igualdade, se você aprendeu no seu sétimo ano. Adicionar ou subtrair a mesma expressão real aos dois membros da equação, não alterando a igualdade, né? Você adiciona, você quer tornar duas equações verdadeiras, você adiciona ou subtrai elementos, né, nessa expressão nos dois membros, sem alterar essa igualdade. Ou também você pode multiplicar ou dividir, né, a mesma expressão real não nula aos dois membros da equação, não alterando a igualdade. Você vai fazer uma jogada que a gente diz, né, de somar ou subtrair, multiplicar ou dividir as duas equações pelos mesmos números, pelos mesmos termos, sem alterar essa igualdade, para tornar elas equivalentes, ok? Equação do primeiro grau. Agora nós vamos começar a ver alguns tipos de equações. O primeiro é a equação do primeiro grau. Uma equação com uma incógnita x e o conjunto universo que pode ser reduzido à forma ax mais b igual a zero, onde a e b são constantes reais através dos princípios básicos de igualdade, é chamado de equação do primeiro grau. Então, ó, o que me caracteriza uma equação do primeiro grau? É que aqui na incógnita, o meu expoente é o número 1, por isso que ele é do primeiro grau. Então, na forma x mais b igual a zero, destacamos a incógnita, que é x, o coeficiente do termo de grau do primeiro grau, que é o a, tá? O coeficiente numérico, o termo independente de x. O que é o termo independente aqui? Está sozinho. Então, é aquele termo que não tem o x, no caso é o b. E a raiz, como é que a gente encontra a raiz, né? O que é a raiz mesmo? Isso, conjunto solução ou conjunto verdade, que também pode ser chamado de raiz. É igual a menos b sobre a, com a diferente de zero, né? Porque se for zero aqui, não existe essa divisão. Exemplo aí, ó, 3x mais 4 igual a x mais 30, onde, ó, meu conjunto do universo são os reais. Então, dentro desse conjunto, dentro dos reais, eu vou encontrar o valor para minha incógnita. Vamos lá. O que eu faço? Vou repetir aqui, tá? Olha o que eu vou fazer. Vou colocar letra para um lado, número para o outro. 3x menos x, 2x. 30 menos 4, 26. Aí eu vou passar esse 2 que está multiplicando para cá, dividindo. Vai ficar x igual a 26 dividido por 2. Quanto vai dar x? 13. 13 é um número real? Claro que é. Então, dentro do conjunto universo, que é os reais, o valor que eu encontrei como solução é o 13. Então, a raiz é 13. E o conjunto solução é igual a S igual a 13. Ok? Toda vez que a gente fala de conjunto solução, a gente precisa colocar entre chaves. Ok? Qual é o único que eu não coloco? É o vazio, né? A bolinha lá com o traço. O conjunto vazio eu não posso colocar dentro de uma chave, tá? Porque ele já é sozinho um conjunto. Equação fracionária. Nós já falamos sobre frações algébricas, agora nós vamos falar sobre equações fracionárias. O que é uma equação fracionária? A equação em que pelo menos um termo é uma fração algébrica, né? Tem uma letra no denominador. É chamada de equação fracionária. Acompanhe o exemplo aí, alguns exemplos que eu fiz de equações fracionárias para você entender melhor a resolução. Mas o que é mesmo é quando eu tenho pelo menos um termo, né, uma letra no denominador. Agora nós temos exemplos de resolução de equações fracionárias, né? Esse primeiro exemplo aí diz que 3/4 mais 2 sobre x igual a 1/3 para x reais em e x diferente de zero. É uma equação fracionária? É. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, uma incógnita no denominador. Então, eu preciso encontrar o valor de x, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? E ficar ligado nisso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, isso aqui que ele me deu. Ele disse que o meu x tem que ser diferente de zero. Ok?
Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o MMC. Por quê? Porque eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, ó, o MMC entre 4x e 3 é o produto entre eles. 4 vezes x, 4x vezes 3, 12x. Certo? Então, agora a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3. Gosto de fazer assim porque você visualiza o que você está fazendo. Mesmo jeitinho, ó. 12x dividido por 4, 3x, né? 3x vezes 3, 9x. 12x dividido por x, o x dividido por x dá 1, então fica 12. 12 vezes 2, 24. 12x dividido por 3, 4x. 4x vezes 1, 4x. Ok? O que a gente vai fazer agora com os denominadores? Vamos cancelar eles. Então vai sobrar apenas quem? 9x mais 24 igual a 4x. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro? 9x menos 4x igual a menos 24. 9 menos 4, 5x igual a menos 24. Tudo bem? Então, x é igual a menos 24 sobre 5, ou menos 24 quintos. Gente, menos 24 quintos é diferente de zero? Claro que é. Então, isso aqui é a solução da minha equação. É menos 24 quintos. Tudo bem? Vamos ao nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo, tá? O nosso segundo exemplo, ele também é uma equação fracionária e ele coloca para mim dizendo que o meu x tem que ser diferente de 3 e diferente de menos 3, ok? Então aqui eu vou também de novo, ó, mais uma vez, calcular o MMC entre x menos 3, x mais 3 e x ao quadrado menos 9. Se eu reparar, o que é isso bem aqui, ó? O que é isso aí? Isso aí nada mais é do que um produto notável, né? Quem? O quadrado da soma, o produto da soma pela diferença. Então, isso aqui eu posso fatorar em x mais 3 vezes x menos 3. O que diz o MMC? Que eu vou pegar os elementos comuns e os não comuns, né? E aqueles também, né, os comuns que têm o maior expoente. Mas nesse caso eu vou pegar apenas os comuns e os não comuns. Quem são eles? Vai ser justamente, ó, os caras que se repetem. Então, meu MMC vai ser x menos 3, eu vou colocar nessa ordem, tá? Poderia colocar também x mais 3, não tem problema nenhum, já que é uma multiplicação. X menos 3, tá certo? Então, vamos lá. Ó, igual, mais... Então, aqui vai ficar, ó, x mais 3, x menos 3, x mais 3, x menos 3, x mais 3, x menos 3. Vamos lá. X mais 3 vezes x menos 3 dividido por x menos 3, soma esse carinha. Sobra apenas quem? X mais 3. Eu vou colocar vezes x, vai ficar x vezes x mais 3. X mais 3 vezes x menos 3 dividido por x mais 3
Some x mais 3 vezes 1 vai dar quem? X menos 3. X mais 3 vezes x menos 3 dividido por x quadrado menos 9. Na verdade, o que é isso? X quadrado menos 9 é o mesmo valor, né? Então, vai como se desse 1 vezes x quadrado mais 1, vai ficar x ao quadrado mais 1. Ok? O que a gente vai fazer agora com os denominadores? Eu posso cancelar eles, né? Vai sobrar só quem? X mais 3 igual a x menos 3 mais x quadrado mais 1. Tá certo? Vamos fazer aqui agora a propriedade distributiva, ó. Vai ficar x vezes x ao quadrado, mais x vezes 3, 3x, igual a x menos 3, mais x ao quadrado mais 1. Vamos passar quem tem x só para um lado. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado. Se é mais, vai ficar menos x ao quadrado, mais 3x, menos x, ó, passou para cá, e só, igual a menos 3 mais 1. Por que eu não mudei sinal? Porque já estava do outro lado da igualdade. Então, vendo aqui, ó, são simétricos, eu posso cancelar. 3x menos x, 2x igual a menos, por que menos? Sinais diferentes, subtrai sinal maior, menos 2, tá certo? Então, x é igual a menos 2 dividido por 2. X é igual a menos 1. Tudo bem? Agora, eu preciso notar o seguinte. Se x é igual a menos 1 é diferente de 3? Very good. Menos 1 é diferente de menos 3? Correct. Né? Meu inglês parece não sei o que. Então, aceita-se como solução. Então, a solução dessa minha equação fracionária é igual a menos 1. Então, veja que não é difícil. Basta você seguir os passos a passos, né? O passo a passo de como resolver uma expressão mesmo, né? Uma equação fracionária do mesmo jeitinho. Não tem nada de outro mundo. Do mesmo jeito que você resolveu as operações com frações algébricas, aqui é bem similar, né? Não tem nada de difícil. Você tira o MMC e faz as contas do jeito que elas têm que serem feitas, ok? Fatoração e resolução de equação. Fatoração e resolução de equação. Acompanha comigo o que é uma fatoração. Na verdade, assim, antes de a gente resolver, antes de você acompanhar comigo. Fatoração é o quê? É quando eu pego um produto notável e transformo ele em fatores, ok? Se eu pego aquele produto notável que a gente viu nas aulas passadas e transformo em fatores, eu estou fatorando. Só que aqui eu vou mostrar para vocês que, claro, eu vou mostrar aqui numa equação do segundo grau. Posso fatorar de outras formas de resolver uma equação? Posso. Isso aqui é só um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Mas, no caso aqui, nós vamos ter, você vai fatorar um trinômio quadrado perfeito, certo? E transformar ele o quê? No quadrado da soma ou da diferença. E resolver uma equação de segundo grau sem estar no nono ano. Ah, eu preciso estar no nono para resolver a equação de segundo grau. Não, você já pode resolver apenas utilizando a fatoração, ok? Acompanha comigo. Fatoração e resolução de equações, né? Resolução de equação. Então aí eu posso notar que eu não tenho nenhum dos dois exemplos que eu estou trazendo para vocês uma equação do primeiro grau. Então, se ela não é do primeiro grau, essa equação que tem aqui, ó, o expoente 2,
no seu maior termo, é uma equação do segundo grau. Existem várias fórmulas de resolução, e uma fórmula também de resolução de uma equação do segundo grau. Mas isso você vai ver ano que vem, no 9º ano. Mas, então eu vou deixar de responder? Claro que não. Quando isso acontecer, então quando você tiver na sua frente uma equação do segundo grau, você vai fatorar ela. Vamos lembrar do caso de fatoração. Isso aqui, se você observar, nos dois casos que eu trouxe para vocês, é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Se é um trinômio quadrado perfeito, por quê? Porque veio, com certeza, ou do quadrado da soma de dois termos, ou do quadrado da diferença de dois termos. Tá? Como é que eu sei isso? Simples. Ó. Esse carinha bem aqui, ó, esse cara aqui, ele está elevado ao quadrado, certo? Então, ele, sem ser elevado ao quadrado, qual é o valor dele? É x. Concordam comigo? 64 também é um valor elevado ao quadrado, certo? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 64? É 8. Ou eu poderia tirar a raiz quadrada de 64. E esse cara bem aqui, ó, 16x, nada mais é do que 2 vezes o primeiro pelo segundo termo. 2 vezes x, 2x, vezes 8, 16x. Então, com essas características, eu acabei de descobrir que esse trinômio quadrado perfeito, ele é quem? E se aqui é mais, ele é o quadrado da soma de dois termos, tá certo? Então, o quadrado da soma de dois termos vai ficar como? Vai ficar aqui, ó, x mais 8, né? Eu pego as extremidades, elevado ao quadrado. Tudo isso igual a 0. Tudo bem? Mas, gente, x mais 8 ao quadrado nada mais é do que x mais 8 vezes x mais 8 igual a 0, certo? Então, se isso acontece, o que eu vou fazer? Basta eu pegar um dos dois dessa multiplicação e igualar a 0. Tá certo? Então, o que a gente conclui? Que x mais 8 igual a 0, já que eles são iguais. Se eles fossem diferentes, eu pegaria cada um desses termos aqui e igualaria a 0. Eu só estou pegando um porque eles são iguais. Então, x mais 8 igual a 0. Vou pegar e vou igualar a 0. Então, x é igual a menos 8. Pronto. Acabei de encontrar o meu conjunto solução, né? Ou o meu conjunto verdade. X é igual a menos 8. Difícil? Não. E aprendam logo desde agora, que isso também vai se repetir no 9º ano. Vamos para o segundo exemplo. Meu segundo exemplo é a mesma coisa. Ó. Eu noto que aqui, o 49x² é quem? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 49? 7. E o x. Aqui, quem é? É o próprio 1, né? 1 ao quadrado dá 1. E esse cara bem aqui, ó. Esse cara bem aqui é quem? 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 7, 14x. Vezes 1, 14x. Certo? Então, vamos lá. É realmente um trinômio quadrado perfeito. Que vem da onde? Ele vem justamente do quadrado da diferença de dois termos. Por que da diferença? Porque aqui um é negativo e o outro é positivo. Então, vai ficar aqui, ó, 7x menos 1. Isso aqui é elevado ao quadrado, igual a 0. Mas o que é que eu sei? Eu sei que 7x menos 1 vezes 7x menos 1 dá quem? Dá 7x menos 1 ao quadrado. Tudo isso igualado a 0. Se os dois são iguais, basta eu pegar um deles, né? 7x menos 1 igual a 0. Então vai ficar 7x igual a 1.
x é igual a 1 sobre 7. Então, o meu conjunto solução é 1/7. Tudo bem? Então, essa é a resposta da minha equação daí do segundo grau, apenas resolvendo ela por fatoração, né? Eu fatoro e resolvo esta equação. Equações literais. O que é uma equação literal, professor? Observe as equações de incógnita x. Ó, a, x mais 1, olha onde está o x. ABX igual a 8. X sobre 2 mais M sobre 3 igual a 1. AX mais 3A igual a BX. AX igual a BX menos C. MX mais N igual a P. O que isso tem de diferente? Se você reparar, são letras, ó. Tem letras diferentes de x, que é a minha incógnita. Então, olha aí. Esses tipos de equações que, além da variável, que é o x, tem outras letras, conhecidas como parâmetro, tá? Nós chamamos ela de parâmetros, representando os coeficientes das incógnitas ou termos da equação chamamos equação literal. Ou seja, uma equação com uma variável é literal quando há pelo menos um coeficiente representado por uma expressão literal. Tá? Então, quando eu tenho uma letra diferente da minha incógnita, da minha variável, eu estou diante de uma equação literal. Ok? Como é que a gente resolve isso, professor? Para resolver questões como essas, podemos trabalhar com o parâmetro como se ele fosse um número real qualquer. É desse jeito que você vai resolver. Observa aí e aprende um pouquinho mais como a gente resolve essas equações literais. Equações literais. Equação literal, como nós já falamos, é quando ele possui mais de uma letra, né? Mais de uma letra que não seja a incógnita. Essa letra a mais, que não é a incógnita, é o que nós chamamos de parâmetro, tá certo? Então, nesse caso aí, o meu parâmetro é a letra M. Só que aí ele quer que eu responda, né, que eu resolva essa equação literal, sendo x a incógnita. Então, ele precisa, na questão, destacar quem é a incógnita, já que eu vou ter mais de uma letra, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o padrão, né? Passar quem tem x para um membro, quem não tem para o outro membro. Então, aqui vai ficar, já resolvendo, 3x. Esse x está somando, vai passar para cá, subtraindo, é igual a 6m, está somando, vai passar subtraindo, 2m. 2x menos 1, perdão, 3x menos 1, 2x, já estou dando até a resposta, igual 6m menos 2m, 4m. Então, x vai ser igual a 4m dividido por 2. X é igual a 2m. Tudo bem? Então, logo, a solução, posso até botar aqui, ó. A solução da minha equação literal é 2m. Vejam que não tem nada de difícil, tá? Claro que algumas equações literais só o nível, a dificuldade delas é que é um pouquinho mais complexa, mas não quer dizer que seja impossível de resolver. Outro exemplo aí, ó. Eu tenho 2ax menos 4, abre parêntese, ax mais b, igual, fecha parênteses, igual a 3b mais x. Então, de novo, eu tenho agora duas outras letras sem ser a incógnita, porque ele me diz que o x é a incógnita, e essas duas letras
vão me servir como parâmetro, tá? Então, mas eu vou trabalhar para encontrar quem? O x, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é responder aqui, ó, essa propriedade distributiva aqui, ó. É a primeira coisa que eu vou resolver. Então, fazendo isso, vai ficar então aqui, ó, 2ax menos 4ax menos 4b igual a 3b mais x. Vamos passar quem tem b só para um lado, tá? E quem tem o ax e o x só para o outro lado também, para um membro, tá? Então vai ficar aqui, ó. Logo também posso até responder logo isso aqui. Ó, vou logo responder isso aqui para facilitar a minha vida. 2ax menos 4ax vai dar menos 2ax. Ok? Esse cara vai passar para o outro lado, menos x igual a 3b mais 4b. Tudo bem? Beleza. Então vai ficar como agora? Olha aí. Resolvendo aqui a questão aqui, ó, do 3b mais 4b. Então vai ficar menos 2ax menos x igual a 7b. Ok? Aqui, gente, o que eu vou fazer? Nesse caso, bem aqui, eu vou colocar o x em evidência, tá? Por que eu vou colocar o x em evidência? Porque ele está nos meus dois termos bem aqui. Então, vai ficar x, ok? No caso, menos x, porque, olha, esse menos serve tanto para o 2 quanto o a quanto o x. E aqui também é menos x, então vai ficar menos x, abre parênteses, 2a mais 1. Por que mais 1, professor? Porque quando eu fizer menos vezes mais, vai dar menos. Igual a 7b. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu quero saber apenas o valor. Eu quero saber apenas o valor do 7. Eu quero saber apenas o valor de x. Como o meu x está negativo ali, gente, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar todo mundo aqui, ó, e vou multiplicar. Bota até um pontinho aqui. Vou multiplicar por menos 1. Tá? Então aqui vai ficar x, ok? Abre parênteses, 2a mais 1, tá? Esse menos não vai alterar o sinal de dentro do parênteses, igual a menos 7b. Então agora vai ficar aqui, ó, x é igual a menos 7b. Se está multiplicando, passa dividindo. 2a mais 1. Certo? Entretanto, eu preciso colocar algumas situações, tá? O x ele é igual a menos 7b sobre 2a mais 1. Só que de todos os valores que eu posso colocar, tanto para b quanto para a, mas para o a ele é especial. Por quê? No a, aqui, vou colocar uma vírgula, o a ele sempre vai ter que ser, no caso a não, o 2a, né, toda essa situação aqui, 2a mais 1, tem que ser diferente de 0. Por quê? Se eu colocar bem aqui 0, 2 vezes 0, 0. Mais 1 vai dar 1. Ah, daria para responder, mas calma. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso é o parâmetro, tá? Então, para 2a mais 1 diferente de 0, o que vai ser? Eu preciso encontrar o valor apenas de a, tá? Vai ficar aqui, ó, 2a diferente de menos 1. Então, a vai ser diferente de menos meio.
Então, se eu fosse encontrar um valor numérico para o meu x, eu daria um valor para b e para a, certo? Mas de todos os valores que eu poderia colocar tanto no b quanto no a, eu não poderia colocar no a menos 1/2. Tá certo? Por quê? Porque se tornaria o meu denominador igual a zero e eu não tenho como responder essa divisão, tá certo? Então, tomem cuidado com isso. Você resolve tudinho, mas logo em seguida, se ficou um parâmetro no denominador, né? Você precisa encontrar até onde esse parâmetro pode ir. Então, eu posso aqui ter no A qualquer valor, menos quem? O menos 1/2. Tá certo? Próximo exemplo. O próximo exemplo diz assim: x sobre m menos n é igual a m menos xn, onde o m tem que ser diferente de zero, ó, aqui, e o n também tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho três letras, x, m e n, mas quem é minha incógnita é o x. Então, eu vou buscar, né, já que é uma equação literal, o valor de x. Tá? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou fazer aí, então, já que isso aí é uma equação literal, mas também é uma equação fracionária, porque eu tenho letras, né? Eu não tenho apenas números, eu tenho letras, eu tenho variáveis, vamos dizer assim. Eu tenho variáveis no denominador, então ela se torna uma equação fracionária. Tá? Então, o que eu vou fazer aí? Calcular o MMC. Por quê? Porque eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, calculando aqui, se bem aqui, ó, eu tenho 1 e aqui também 1, o meu MMC vai ser quem? Vai ser justamente o produto entre esses quatro denominadores. 4 vezes M vezes 1, M vezes 1, M, M vezes N, M, N. Então, aqui ó, vai ficar ó, espaço menos outro espaço igual espaço menos outro espaço. M, N, M, N, M, N, M, N. Tá? Para você que ainda não sabe o que é isso, eu acabei de calcular o MMC. O MMC entre M e N é justamente MN. Tá? É o produto entre eles. Tudo bem? Então vamos lá. O processo é o mesmo como se estivesse fazendo uma subtração ou uma soma, né, de numérica de frações. Então, eu vou pegar esse denominador, dividir pelo velho e multiplicar pelo numerador. Então, vai ficar aqui. Vamos lá. MN dividido por M, o M some, porque fica M dividido por M dá 1. Então, sobra apenas N. N vezes X, NX, ok? MN dividido por 1, MN, vezes N, MN ao quadrado. MN dividido por 1, MN, vezes M, M ao quadrado, N. MN dividido por N, o N some porque vai dar 1. Então, vezes X vai dar MX. Tudo bem? Então, é isso aí que a gente tem. O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu cancelo os meus denominadores. Vou trabalhar apenas com os numeradores. Então, quem vai sobrar aqui? NX menos MN ao quadrado igual a M quadrado N menos MX. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar quem tem X só para um termo, quem não tem para o outro. Então, vai ficar NX mais MX igual a M quadrado N mais MN.
n ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? Colocar em evidência, tá? Eu vou colocar em evidência quem? O x. Então vai ficar x n mais m. Tudo bem? Igual. A mesma coisa aqui. Eu também vou colocar em evidência. Dá para colocar em evidência? Sim ou não? Não, né? Não tem como eu colocar em evidência. Por quê? Porque aqui é o quadrado e aqui o n que está ao quadrado. Vai dar muita confusão. Então eu vou apenas repeti-lo. Ok? Então, agora a gente vai calcular aqui o valor de x. Então vai ficar x é igual, se está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu tenho aqui, ó, m ao quadrado n, mais n ao quadrado, dividido por n mais m. Tudo bem? Agora sim, eu vou colocar em evidência. Tá? Eu vou colocar em evidência. Eu vou tirar um m daqui, porque é m vezes m. Eu vou tirar, né, colocar em evidência um m desse m ao quadrado. E vou tirar também um n desse aqui. Quem é que vai sobrar, professor? Vai sobrar apenas m, ou no caso n, perdão, n, tá? N mais m, certo? Sobre n mais m. Certinho? Olha aí, se é uma divisão e aqui em cima é uma multiplicação e esses caras são iguais, eu posso fazer o que com eles? Cancelar. O que que a gente conclui aqui? Que x é igual a mn. Ok? X é igual a mn. Tem alguma restrição? Tem. Para n mais m diferentes de 0. Eu não posso ter a soma deles sendo iguais a 0. Até porque aqui em cima ele já me disse que eles não podem ser iguais a 0. Tem que ser diferente de 0 até na soma deles também. Ok? Então essa aí seria a minha solução. Solução seria mn. No mais, meus queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até esta nona aula. Espero que você tenha aprendido sobre frações algébricas durante este capítulo que nós vimos, né, das outras aulas, e finalizando agora com as equações incógnitas, fatoração, equação e equações literais. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.